Então agora mostrar o preço das coisas na internet, se eu for no mercado e filmar um frango, filmar um café e mostrar e falar que tá caro, agora parece que virou crime no Brasil. O quartel-general do presidente Lula agora entrou com uma investigação, entrou com um pedido de investigação no TSE, porque eles estão achando que isso é o pessoal da direita que tá usando isso para deixar a popularidade do presidente mais baixa. Mas o preço está caro mesmo. Você vai fazer compras com R$100 e você não compra nada. Então não sei que motivo é esse que ele está reclamando. Ele deveria trabalhar para esse valor, ele abaixar, o valor das coisas abaixarem. Só que não, ele prefere entrar no TSE. Ou seja, ele prefere ir na justiça do que fazer algo para esses preços diminuírem. É um absurdo isso, pessoal. Eles estão tentando criminalizar quem mostra preços de alimentos nas redes sociais. E eu vou explicar o termo jurídico por trás de tudo isso. E como você sabe, aqui no nosso canal a gente só fala a verdade, independente se for de direita ou de esquerda. A gente traz a verdade sobre o que está acontecendo em nosso país. E eu quero te explicar o termo jurídico por trás disso, que vem transformando essa ação numa ameaça real à liberdade de expressão. Mas vamos lá, vamos ver a pauta de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o QG do Lula. O que eles estão fazendo, ou seja, a notícia é essa: QG de Lula vai até o TSE contra ação coordenada sobre preços. Mas o que ficou bem claro aqui pra gente é que mostrar o preço das coisas na internet hoje virou um crime. Porque se eu, que sou um cidadão, eu voto, eu não posso mostrar o preço das coisas e reclamar que tá claro, será que eu tenho que aceitar agora calado? Ou seja, tem que comprar um negócio caro pra caramba, que antes valia 2, 3 vezes menos, agora tem que pagar caro e ainda tem que ficar de boquinha calada? Como que é isso? Ou seja, se tiver duas pessoas ou dois influenciadores mostrando o mesmo preço do produto e der um valor diferente, ou der mais caro, será que agora é crime? Ou será que isso é crime quando for contra as pautas do presidente Lula? Porque quando você posta algo e vem o presidente e tenta impedir que você poste isso, nós estamos falando de liberdade de expressão, correto? Então vamos lá. Antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá aquele like, compartilha o vídeo e faça seu comentário aí, porque ele vai ajudar muito a outras pessoas ver realmente se as coisas são caras, se estão baratas, se é coisa da minha cabeça, se é coisa da cabeça da população brasileira. Mas vamos lá, vamos ver o que está falando na matéria aqui. Essa matéria está falando assim: a representação do PT faz 3 pedidos concretos ao TSE. Retirada do ar dos conteúdos considerados irregulares, suspensão do programa Creatos do PL e a abertura de investigação para verificar se recursos do fundo partidários estão sendo utilizados para remunerar influenciadores e custear a produção e divulgação de material. Em outras palavras, o que está acontecendo? O partido PT, né, o Partido dos Trabalhadores, eles estão entendendo que o PL, o Partido Liberal, que é o partido da direita, eles estão usando fundo partidário, segundo eles estão entendendo isso, interpretando isso, que eles estão utilizando fundo partidário, em que eles estão usando influenciadores para divulgar informações que eles consideram irrelevantes ou falsas, eu não sei. No entanto, eu já digo que o preço de tudo está caro mesmo. Tantas empresas aí estão quebrando, empresas entrando com recuperação judicial, pedido de recuperação judicial. Ou seja, é só a gente ler notícias e é verdade. E eu vou ser sincero, porque o terceiro pedido ele é o mais revelador. Eles querem investigar se o fundo partidário ele está sendo pago para influências. Ou seja, o fundo partidário é para você fazer campanha. O fundo partidário não é para pagar influências para ficar falando mal do outro governo, entende? Mas existe uma pergunta que ninguém está fazendo. Será que o PT, eles utilizam fundo partidário para fazer a mesma coisa? Me responda aí nos comentários. Mas eu já vou te responder. Sim, o PT ele usa o fundo partidário para fazer a mesma coisa. Então me diga qual é a diferença entre a direita, o PL, eles usam o fundo partidário para fazer essas divulgações e o PT fazer a mesma coisa. E eu já vou te responder. A diferença sabe qual é? É que um lado, a direita, eles estão mostrando a nota fiscal com o valor cobrado e o que eles estão pagando de taxa. E o outro lado, eles estão pedindo ao TSE para que eles retirem, no caso, essas postagens. Entende a diferença? Agora vamos trazer para o nosso lado, o lado jurídico. Esse termo, ação coordenada e inautêntica, ela tem uma origem no vocabulário das Big Techs e não no direito eleitoral brasileiro. E esse termo, ele foi criado pelo Facebook para derrubar perfis falsos, para derrubar bots, para derrubar redes de automatizações e desinformações. Quando você pega um conceito que foi criado para bots e aplica a influenciadores reais, com rosto, com nome, com CNPJ, CPF, com responsabilidades, você está usando a ferramenta de forma errada. Agora vamos entender por que eles chamam isso de coordenado. Eles estão chamando isso de coordenado porque está aparecendo diversos influenciadores, tanto influenciadores grandes como alguns que estão começando agora. Eles estão fazendo compra em supermercado e na saída eles pegam a nota fiscal, filmam e começam a falar em cima desse assunto.
E são diversos vídeos que estão rolando aqui no Brasil. Se você abrir o antigo Twitter, que agora é o X, você vai ver diversos vídeos, uma enxurrada de vídeos semelhantes, o pessoal reclamando do preço. Por isso que o PT, o Partido dos Trabalhadores, eles estão falando que é uma ação coordenada. Mas, na verdade, na política, isso é chamado de pauta comum. Quer ver por que isso é chamado de pauta comum? Imagine dois jornalistas, sei lá, um da Globo e um da SBT, e os dois estão falando da mesma pauta. Será que isso é chamado de coordenado também? Claro que não. Isso é uma pauta comum. É uma pauta que eles estão falando. Sei lá, segurança pública. Ah, a segurança pública no Brasil está precária. Ou seja, se um estiver falando que está bom e outro estiver falando que está ruim, será que isso é uma pauta comum ou será que isso é uma ação coordenada? Ou será que se todos estiverem falando que a segurança no Brasil ou a saúde no Brasil ela não está boa, será que todos estiverem falando que está ruim? Será que isso é uma ação coordenada também? Entende? Ou será que eles estão apenas exercendo a sua liberdade de expressão? Mas guarda esse raciocínio, porque lá no final eu vou fechar com uma pergunta que vai definir o tipo de eleição que a gente vai ter em 2026. Então fica até lá comigo, beleza? Mas agora vamos falar sobre o dado que o PT eles não querem que você saiba. Segundo o IPCA, de 2019 a junho de 2022, os alimentos aumentaram 54%. De 2023, de julho a 2026, subiram 13%, ou seja, 13%. Que é o número do PT. Agora, eu vou ser sincero com você. Esse dado, ele é real e ele favorece o governo do Lula. A inflação dos alimentos, ela é menor no governo Lula do que no governo Bolsonaro. E isso é fato, está comprovado. Só que existe outro dado que o PT, eles não querem que você descubra. Esse dado é a sensação de perda de poder de compra. Porque é evidente em todas as pesquisas eleitorais, com índices de quase 70%, considerando que o custo de vida ficou bem maior, ou seja, uma coisa que a gente gastava pouco, um aluguel era mais barato, a compra dos alimentos, você às vezes com 500 reais conseguia fazer uma compra legal, agora você não consegue mais. É isso que o governo ele não quer que você saiba. Isso é muito ruim para o PT. Nós temos um mundo do IPCA, que mede a variação percentual, e o mundo do carrinho do mercado, que mede o que sobra no bolso dos brasileiros. Quando 70% da população brasileira ela percebe que as coisas ficaram mais caras, isso acaba prejudicando na reeleição de um candidato. Isso chega mal nas urnas. E eu vou te falar uma coisa. Se o argumento do governo ele fosse forte, eles iriam rebater com os dados. Eles iriam mostrar os dados. Sabe por quê? Porque eles têm dados para rebater. Eles têm essas informações. Mas a pergunta é por que eles não estão rebatendo nos dados, e sim entrando no TSE para que essas informações elas sejam ocultadas. Ou seja, quando você silencia um debate, ao invés de argumentar, você está admitindo que você está errado. Mas agora eu quero te mostrar algo interessante. Porque o mesmo PT que está acusando o PL de ação coordenada, eles fazem a mesma coisa. Ou seja, será que isso é uma coincidência? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Infelizmente, eu e você, nós estamos sendo manipulados a todo momento. E muitas das vezes nós acabamos entrando em uma bolha. Não sei se você sabe o que é o algoritmo. O algoritmo, ele nos coloca em uma bolha para nos manter preso a um determinado conteúdo. Ou seja, se eu quero comprar uma geladeira, e eu pesquisei uma vez, eu entro numa enxurrada de vídeos, de propagandas, de informações sobre a geladeira, até a hora que eu vou acabar me convencendo e vou querer comprar. Ou seja, o algoritmo ele faz isso, ele nos coloca numa bolha. Assim como se você é de direita ou se você é de esquerda, você está inserido numa bolha, onde você só vai ver vídeos falando bem do teu partido, da tua ideologia. Entendeu? E eu preciso te falar o que é o programa Creators, que vários partidos e várias instituições hoje têm. Por exemplo, o PT ele estruturou um programa oficial de formação e remuneração de influenciadores. Ou seja, eles estão remunerando influenciadores digitais para produzir conteúdo político coordenado. Ou seja, a mesma coisa que eles estão acusando o PL de fazer, que é essa informação, enxurrada de informações coordenadas. Agora, me explica uma coisa. Se dois influenciadores do PL eles estão usando o mesmo enquadramento de câmera e a mesma coordenação inautêntica, o que seria então esse programa oficial do PT que está formando e pagando criadores de conteúdo para produzir vídeos políticos com a mesma linha e narrativa do PL? No direito, isso tem um nome e nós chamamos de isonomia. Ou seja, é quando a regra ela vale para todos de forma igualitária. Se você pode fazer, eu também posso fazer. Por exemplo, se o critério ele for coordenação e financiamento,
Os dois lados estão no mesmo barco. A diferença é que um lado está mostrando nota fiscal, enquanto o outro está entrando no TSE. A diferença é essa. Agora, pensa comigo. Se esse programa do PL de Creators, ele for um crime, então o do PT também é, correto? Qual seria o critério para o programa do PL ser crime e o do PT não? Se eles fazem a mesma coisa. O pior é que pouca gente sabe disso. Talvez o dinheiro público esteja até sendo utilizado. Dinheiro público, ou seja, é dinheiro que meu, seu, que a gente paga imposto. Talvez esteja sendo utilizado nisso tudo. Mas o pior disso tudo é que às vezes a gente acaba entrando numa bolha de informações e na verdade nós estamos sendo manipulados por um partido ou por outro. E tem algo grave que eu preciso te falar. Essa ação no TSE, ela pode criar um precedente gravíssimo. Se o TSE ele aceitar esse argumento de que o conteúdo similar produzido por pessoas diferentes é automaticamente uma coordenação ilícita, qualquer pauta comum da direita vai virar motivo de investigação. No entanto, vai abrir precedente para a direita também entrar com uma ação contra a esquerda, se houver o mesmo tipo de pautas. Aí imagine aquele YouTube que você gosta muito, ele começa a falar sobre o preço da carne. Ah, a carne tá muito cara. Aí chega outro YouTube que você também gosta, ou então que você sem querer entrou no vídeo dele, porque o algoritmo te jogou para o vídeo dele. Aí ele começa a falar também do preço da carne. Às vezes o conteúdo dele não é nem sobre carne, mas às vezes ali ele foi falar da carne que estava cara. Ou seja, isso pode ser considerado agora um crime de coordenação ilícita e pode ser até investigado pelo TSE. Outra coisa, imagine você. Você vai no mercado, comprou algo lá, achou caro, tirou uma fotinha, postou nota fiscal. Aí aparece um vizinho seu, ou sei lá, um parente, teu filho, tua filha, seu esposo, não sei, sua esposa. Vai lá tirar foto também, posta na rede social, viraliza. Será que isso também é crime agora? Será que a gente não pode fazer mais nada nesse país? Ou seja, cadê a nossa liberdade de expressão? Infelizmente, isso não é um combate à desinformação. Podemos dizer que isso é um filtro judicial sobre o que pode e o que não pode ser dito. A única coisa boa é que parece que isso só vai ocorrer durante a eleição. E por fim, quando você vai ao TSE para mostrar que o seu adversário ele está postando a realidade e você não combate com os dados, você está admitindo que você é uma pessoa incapaz de gerir um país. Sabe por quê? Porque a democracia, ela não sobrevive com o debate silencioso. Ela sobrevive com o debate vencido. Ou seja, silenciar não é vencer um debate. Agora, me conta aqui nos comentários. Mostrar o preço da picanha, do café e de outras coisas. Será que é desinformação? Ou será que é mostrar a realidade do nosso país? Se você é a favor do que o governo Lula está fazendo, comenta aqui desinformação. Se você é contra o que o governo Lula está fazendo, comenta aqui liberdade. É isso, pessoal. Compartilha esse vídeo e até o próximo. Um grande abraço e vamos nessa.